Bom dia, pessoal. Antes de começar nossas correções, eu vou dar uma pequena explicação sobre o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, certo? Que vocês já estão estudando há algum tempo. Então, para entender o conjunto Z, tudo que envolve o conjunto Z, a principal coisa é a gente entender a reta numérica, certo? Porque para fazer comparação, para fazer adição, subtração, multiplicação, tudo a gente vai trazer aqui para essa reta, certo? Então vamos entender aqui. A reta, ela é numerada da seguinte forma. Aqui nós temos no meio o zero, que é a origem, que é de onde a gente vai se basear, certo? Do lado direito do zero ficam os números maiores que o zero, ou seja, os números positivos são maiores que o zero. É o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e reticência, ou seja, essa setinha está indicando que é infinito, ou seja, não existe o último número positivo, o maior número positivo. O conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, é um conjunto infinito. Então, quanto mais longe do zero à direita, certo? Quanto mais à direita do zero, o número é maior. Outra coisa, os números positivos, eles podem vir precedidos do sinal de mais ou sem o sinal. Tanto faz mais um ou um, é a mesma coisa. Então, quanto mais à direita do zero, maior é esse número. E à esquerda do zero, veja que eu coloquei em vermelho, são os números negativos, que são os menores. Menores do que o zero e menores do que os positivos. Uma coisa que vocês não podem esquecer, todos os números negativos são menores do que o zero e menores do que os positivos. Todos. Da mesma maneira, não existe um último número negativo, é infinito, certo? Então, aqui, à direita do zero ficam os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, gente, quanto mais distante do zero aqui à esquerda, o número é menor. Por exemplo, o menos 5 é menor do que o menos 1, certo? Nos negativos, quanto maior o valor absoluto do número negativo, menor é o valor relativo dele, certo? Então, quanto mais longe aqui, ó, do zero, menor é esse número. O menos 5 é menor do que o menos 4, menos 4 é menor do que o menos 3, certo? Por exemplo, o menos 100, ele vai estar lá para o final, para a esquerda dessa reta. O menos 100 e o zero. Quem é o maior? É o zero. O zero está à direita do menos 100. Quanto mais à direita, maior é o número, certo? Vocês têm que entender, todo número que tiver sinal de menos é menor do que o zero e é menor do que os positivos, que é os que têm sinal de mais ou que não tem sinal. Tanto faz ter o sinal de mais ou sem o sinal são positivos, certo? Então, na hora de fazer comparação de números, você lembra, desenha essa reta, traça a origem, que é o zero. Outra coisa, o zero é um número neutro. Ele não é nem positivo, nem negativo, certo? Aqui é a origem e ele não é nenhum dos dois, nem positivo nem negativo. É por isso que é a partir dele que ficam os positivos e à esquerda os negativos. É como se aqui a gente fosse ter o quê? O termômetro, que vocês já viram exemplo, né? Onde a gente usa os números inteiros. O termômetro, né? Ó, a partir do zero aqui, acima os positivos. Para ver as temperaturas, ó. Temperaturas acima de zero são as positivas, são as mais altas. Abaixo de zero são muito baixas, são muito frias, né? Quanto mais negativa a temperatura, mais frio é. Outra coisa que vocês têm que entender aqui, que é o jogo de sinais. Para que esses jogos de sinais, eles nos servem muito na hora de fazer as operações, né? Na hora de eliminar parênteses. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo para vocês. Olha só, como é que faz o jogo de sinais? Nós temos aqui, ó, quando tu tem sinal positivo por outro sinal positivo, que a gente lê aqui, mais por mais, vai dar o quê? Vai dar mais, dá um sinal positivo.
Quando tu tem um sinal negativo por outro negativo, ou seja, menos por menos, também dá mais, vai dar positivo. Aqui nós temos mais por menos, vai dar o quê? Menos. E menos por mais dá menos. Aqui observa, sinais diferentes dá menos e sinais iguais dá mais. Sinais diferentes, os dois diferentes dá menos e os dois iguais dá mais. Mesmo aqui sendo menos e aqui menos, menos por menos dá mais, certo?